Para de comer isso da cola, para de comer os planos da terra aí. Ei, Vitória! Ei, volta! Boa tarde, turma. Boa tarde, professor. Desculpa, professor, pode falar? Como é que vocês querem, amiga? Ai, vocês são ridículos. Leona, silêncio, Leona. Bom, turma, a nossa aula hoje será sobre matéria. Tainá, poderia me dar um conceito de matéria? É tudo que tem massa e ocupa lugar no espaço. Agora me dê um exemplo. Um lápis. Vitória, outro exemplo. Pode. Bia, outro. Foto da Tainá. Giovana, poderia me dar mais um exemplo de matéria? Isso é o que mesmo. Agora, Audrey, outro exemplo. O meu travesseiro. Muito bem. Tudo já deram exemplos. Audrey, a porta. Foi nesta época que a química começou a se desenvolver como ciência. As ideias do químico Lavoisier deram a outros químicos uma compreensão sólida sobre a natureza das reações químicas. Impulsionou também outros trabalhos, como o de John Dalton sobre a teoria atômica. Por volta da metade do século XIX, já eram conhecidos cerca de 60 elementos químicos. Então foi aí que outros químicos sentiram a necessidade de agrupar os elementos químicos. No entanto, outros químicos já tinham percebido que os elementos eram parecidos em estrutura, mas foi Dmitri Mendeleev que classificou e agrupou os elementos químicos em uma tabela, que hoje é a famosa tabela periódica. De acordo com especialistas, a alquimia é o nome da química praticada na Idade Média que se baseava na ideia de que todos os metais evoluem até virar ouro. Os alquimistas tentavam acelerar esses processos em laboratório por meio de experimentos com fogo, água, terra e ar, os 4 elementos, empenhados principalmente na descoberta de uma pedra filosofal, capaz de transformar tudo em ouro. Os alquimistas eram vistos como pessoas de hábitos estranhos, por exemplo, passar horas e horas contemplando uma planta. Mas a simples observação da natureza parece tê-los feito perceber o que hoje reza a física quântica. Tudo no universo está interligado. Ele recorria a conceitos da alquimia como o de que o sal, o mercúrio e o enxofre estão presentes em tudo que existe. A alquimia naquela época chegou a ser considerada bruxaria pela igreja. Então, muitos bruxos e bruxas, no caso os alquimistas, pegavam metais inferiores e tentavam transformar em ouro. Mas por não possuírem o elixir da longa vida, acabavam não conseguindo realizar esse procedimento e nem ter a vida eterna. E pelo fato de não conseguirem, tentavam enganar o rei. A concepção da existência de átomos é bem mais antiga do que se pensa. Os primeiros pensadores filósofos que cogitaram esta ideia foram Leucipo e Demócrito, sendo que Leucipo foi quem propôs pela primeira vez que tudo é feito de partículas indivisíveis chamadas átomos. Em suma, os filósofos atomistas conceberam o átomo como sendo peças de um quebra-cabeça, as quais precisam se unir de forma perfeita para formar estruturas mais complexas. Segundo eles, cada substância possuía seu tipo de átomo e este variava de acordo com as propriedades da mesma. E mais, acreditavam que átomos eram eternos. É claro que esta concepção já foi ultrapassada. Hoje temos conhecimento de que os átomos não são indivisíveis e nem tampouco eternos. O filósofo grego Aristóteles desenvolveu muitas teorias no campo da física. Tais teorias englobam o que Aristóteles escreveu com os 4 elementos. Ele falou detalhadamente sobre a relação entre esses elementos, suas dinâmicas, como eles impactaram na Terra e como eles eram,
em muitos casos atraídos entre si por forças não especificadas. Aristóteles acrescentou que cada um desses elementos tinha um devido lugar e procurava permanecer nele ou encontrá-lo. Por exemplo, a terra estava no centro dos 4 elementos. Em seguida vinha a água, acima vinha o ar e, por último, acima de todos, o fogo. Hoje, sabemos que essa teoria não procede, porém, levando em conta os recursos da época, eles possuíam apenas a observação, e foi exatamente com o uso dela que Aristóteles chegou a essa conclusão. Tales era tido em sua cidade como um sábio, mas também como um homem prático. Conta-se que, utilizando suas habilidades, soube prosperar como um hábil mercador. O que sabemos sobre as ideias desse filósofo resulta de comentários feitos pelos pensadores gregos que o sucederam, pois não há preservados registros escritos de sua autoria. As principais referências que temos a seu respeito vêm do filósofo Aristóteles. Segundo Tales, a origem de todas as coisas estava no elemento água. Quando densa, transformaria-se em terra. Quando aquecida, viraria vapor que, ao se resfriar, retornaria ao estado líquido, garantindo assim a continuidade do ciclo. Nesse eterno movimento, aos poucos novas formas de vida e evolução iriam se desenvolvendo, originando todas as coisas existentes. Lançando um olhar crítico, tornam-se evidentes as brechas neste raciocínio. Por exemplo, o que dá início a este movimento e o que o mantém? Como único elemento, a água poderia se transformar em outra coisa. Essas falhas, que aos olhos científicos de hoje são evidentes, eram vistas de outras formas na época. Vale lembrar que, no momento em que as ideias de Tales foram criadas, os pensamentos racionais e filosóficos ainda eram bastante povoados por elementos mágicos e mitológicos. Portanto, para um grego antigo, a ideia de que uma coisa simples como a água pudesse se transformar em outra coisa não era absurda. Após anos de discussões, entre 1813 e 1807, um mestre inglês chamado John Dalton publicou uma teoria atômica, o primeiro modelo atômico inspirado nas ideias de Leucipo e Demócrito e com base experimental. Dalton provou a existência dessa partícula através de experimentos científicos. Interpretando os dados de seus experimentos, Dalton chegou a brilhantes conclusões, e a principal delas era que o átomo era uma bola maciça, indestrutível e indivisível. Por isso, seu modelo atômico ficou conhecido como o modelo da bola de bilhar. Em 1887, o cientista inglês chamado J.J. Thomson concluiu que os raios catódicos eram formados pelo fluxo de partículas menores que o átomo, dotadas de energia negativa. Daí a descoberta do elétron. Com essa nova descoberta, formulou um novo modelo, que era basicamente a ideia de que o átomo era formado por uma esfera elétrica dotada de energia positiva, que nessa superfície estavam incrustados os elétrons. Daí o nome do modelo, o de Passes. A partir da experiência de dispersão de partículas alfa, o Rutherford propôs um modelo atômico que ficou conhecido como modelo planetário, onde os elétrons giravam em torno do núcleo como os planetas giram em torno do Sol. Rutherford admitiu que, para equilibrar a carga positiva do núcleo, havia elétrons girando em torno dele, e esses elétrons girariam em alta velocidade. Em 1913, Niels Bohr propôs outro modelo mais completo que conseguia explicar melhor o espectro de níveis. Primeiro, o elétron move-se em órbitas circulares em torno do núcleo atômico central, chamadas de níveis ou camadas. Segundo, cada um desses níveis possui um determinado valor de energia. Terceiro, não é permitido a um elétron permanecer entre esses níveis. Quarto, um elétron pode passar para um nível mais forte desde que absorva a energia externa, como luz, energia elétrica e calor. Quando isso acontece, dizemos que o elétron foi excitado. Quinta, o retorno do elétron para o seu nível inicial acontece através
de liberações de energia em forma de ondas eletromagnéticas. A teoria de Bohr foi afirmado que os níveis e as camadas elétricas só têm alguns valores. A teoria de Rutherford modificada por Bohr ficou conhecida como o modelo de Rutherford-Bohr. Querida Valência, não estou sendo precipitado e nem desejo catalisar nenhuma reação irreversível entre nós dois, mas sinto que estronço perdidamente apaixonado por você. Sabes mútuo bem que a amo. De antemônio, posso lhe assegurar que não sou nenhum hérbio e que trabalho muito para levar uma vida estável. Lembro-me de que tudo começou no urânio passado, com um Arsênio de mão, quando atravessávamos uma ponte de hidrogênio. Você estava em um carro prata, com rodas de magnésio. Houve uma atração forte entre nós dois. Acertamos os nossos coeficientes, compartilhamos nossos elétrons, e a ligação foi inevitável. Inclusive depois, quando lhe telefonei, mesmo tomada de enxofre, você respondeu carinhosamente: Próton, com quem tenho o prazer de falar? Nosso namoro é sério. Estava indo muito bem, como se morássemos em um palácio de ouro, e nunca causou nenhum escândalo. Eu prometo que nunca haverá galho entre nós, e até já disse que me casaria com você. Espero que você não esteja saturada, pois devemos buscar uma reação de adição e não de substituição. Soube que a Inês lhe contou que eu a embromo. Manganês, cuidar do seu cobre, e acredite nisso que te digo, pois saiba que eu agi de modo estranho. Caso algum dia apronte alguma, eu sugiro que procure um advogado e que me metais na cadeia. Sinceramente, não sei por que você está à procura de um processo de separação, como se fôssemos misturas e não substâncias puras. Mesmo sendo um pouco volátil, nosso relacionamento não pode dar errádio. Se isso acontece, irídio embora urânio de raiva. Espero que você não tenha tido mais contato com o hélio, que é um nobre, nem com o túlio e nem com os estrangeiros, Germânio, Polônio e Frâncio. Esses casos devem sofrer uma neutralização, ou pelo menos uma grande diluição. Antes de deitar-me, ainda com o abajur a césio, descalço meus sapatos e mergulho no silício da noite, pensando no nosso amor que está acarbonado, e sinto-me sódio. Gostaria de deslocar este equilíbrio e fazer com que tudo voltasse à normalidade inicial. Sem você, minha vida teria uma densidade desprezível. Seria praticamente um vácuo perfeito. Você é a luz que me alumina. Estou triste porque atualmente nosso relacionamento possui um pH maior que 7. Isto é, está naquela base. Aproveito para lembrar-lhe de devolver o meu disco da KCL. Saiba, Valência, que não sais mais do meu pensamento, em todas as suas camadas. Abraços do Leantânio.